Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Rufus Malphite, que é uma poderosa Overlord que reinou suprema no jogo X-Gate Online e foi derrotada por heróis. 200 anos após a sua queda, um jogador acorda no corpo de Rufus no mundo real do jogo. Agora, como Rufus, ele/ela viaja para esse mundo, enfrentando a adoração excessiva e o medo daqueles ao seu redor, enquanto explora as consequências de sua morte e busca respostas sobre o seu retorno. Estou falando desse anime que eu achei sensacional, porque a personagem tem asas, voa e tudo mais. Estou falando de um último chefe selvagem apareceu. Então já solta o like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Muito épico. Então vambora! Não, não. Taito. Bom, galera, nesse episódio vemos que a Lufa tinha conseguido salvar as meninas, né, dos orcs. Lembram que ela tinha aceitado uma missão para ir derrotar alguns orcs e ela simplesmente tinha derrotado muito rapidamente esses orcs. E ali os orcs tinham sequestrado algumas garotas em uma pequena vila ali perto, né? E a Dina fala que nenhuma delas foi deflorada, que seria o quê? Estuprada, né? Que teria sofrido aquele abuso, né? Aquele certo abuso. E a Lufas explica que os orcs são cavalheiros, são pessoas que são monstros que não fazem assim correndo, né? Sequestram elas, já começam a rasgar a roupa das meninas, começam a deflorar elas, né? E ela fala que os orcs são cavaleiros, pois eles decidem tratar bem as mulheres para ter o que eles querem. É igual a alguns certos homens que não têm a capacidade de fazer, né? Convencer a mulher a fazer o né? Fazer o ha-ha-ha, né? Como diz a Marcela do canal Felipe Neto, né? E ali dentro daquele momento, e aí eles precisavam que ela gostasse delas. Mas a Lufa não gosta do jeito que eles, porque ele acha que ela sabe que humanos e orcs não são compatíveis, porque humanos têm medo de monstros e orcs são monstros. Então, eles não são compatíveis. Por isso acaba demolindo, destruindo toda a caverna, usando um punho de pedra, né, gigantesco. E qualquer orc que tivesse sobrevivente dentro daquela caverna estaria praticamente morto por conta daquela demolição. Ela faz um golem que acaba levando as meninas e elas e as mulheres sequestradas morar até o vilarejo onde as mulheres sequestradas moravam. E a Lufas fica conversando com a Dina sobre a vida, né, sobre toda a situação de vida e tudo mais, e percebe que tudo estava um pouco diferente do jogo, né? Quando o cara que está dentro da Lufas, que é o jogador do jogo, né, jogava o jogo, quando ele reencarnou dentro do jogo, né, foi colocado a alma dele dentro do jogo praticamente, né? O mundo estava completamente mudado do que ele já tinha visto. Né? Então o jogo tinha mudado, estava diferente do que ele já percebia. Quando eles chegam no vilarejo, acabam recebendo a recompensa que eles precisavam, né, para poder seguir em frente e tudo mais, né, por terem salvado as mulheres do vilarejo, derrotado os orcs e tudo mais. A Dina, a carne dos orcs era boa. A própria Dina fala que a carne dos orcs era muito boa para cozinhar. Então ela simplesmente pegou, teleportou a carne dos orcs mortos para o castelo para que pudesse fazer uma comida, uma carne muito boa para a própria Lufas. Ou seja, elas tinham conseguido um mantimento, tinham conseguido uma certa quantia de dinheiro e a Lufas tinha deixado um golem, né, aquele golem que ela criou, para cuidar daquele vilarejo, para que nenhum monstro aparecesse. E a Dina e as meninas perguntam qual seria o nome da própria da menina, né? Só que ela acaba inventando, a própria Dina acaba inventando o nome Sufal, o que acaba fazendo a Lufas ficar um pouco zangada com toda essa situação e pisando no pé dela e falando: que história é essa de Sufal? É porque com o nome dela, ela falando o nome dela de verdade, poderia dar um certo ruim, né? Então elas se dirigem para o país criado por um dos 7 heróis, né? Que tinha derrotado a Lufas há 200 anos atrás.
e que estava sendo atacada pelo Ares, que era um dos aliados, que é um dos aliados da Lufas, que tinha ficado muito bravo, né? Tinha que passar pelos guardas, né? Que tinha ficado muito bravo por conta do selamento da Lufas e tudo mais, e decidiu se juntar aos demônios, justamente para tentar se vingar do que os 7 heróis fizeram com a sua mestra. Então, ela decide ir para aquela cidade, que é um da Lufas, mas a própria Lufas tinha que passar pelos guardas, ter um certo certificado, uma permissão para poder entrar naquele reino. E a Lufas queria visitar um dos 7 heróis para saber se esse um dos 7 heróis era igual a ela, um jogador dentro do corpo de uma personagem, ou um jogador dentro do corpo de um personagem. Mas antes ela acaba decidindo ir à biblioteca, porque depois de 200 anos ela não sabe muita coisa que ocorreu nesse mundo, depois de ficar selada por tempo bastante, né? E percebe que ninguém a tratava como a vilã, e sim como uma pessoa que estava meio que afastando a presença que afastava os demônios, né? A pessoa que estava ali para afastar os demônios do domínio humano. Ela era praticamente uma salvadora, era uma intermediária que se impunha no centro entre demônios e humanos, e os demônios tinham medo da Lufas, por isso não invadiam o território humano, por quê? Porque poderiam ser atacados por ela, né? E ali dentro daquele momento, depois dela terminar de ler aquele livro e estar andando pela cidade, o Ares tinha se aliado a eles para tentar se vingar por terem derrotado a sua mestra, e por isso ele queria invadir Anvil. E justamente isso que ele faz, ele começa a atacar Anvil, causando um terremoto para poder meio que quebrar uma barreira ou quebrar alguma coisa para poder atacar. Nisso, a própria Lufas decide ir até ele, né, para tentar conversar, para impedir que ele parasse seu ataque ao reino de um dos heróis. E é isso, galera. Meu nome é Gênero do canal Gênero Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal com seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigato e sayonara.